Portugal, O Conto de Duas Derrocadas, 1926 e 1974. O título é um jogo com o romance de Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Nesse romance, as cidades de Londres e Paris são colocadas em forte contraste durante o período turbulento da Revolução Francesa. No Portugal do século XX, dois golpes militares situam-se dramaticamente em extremos opostos. O de 1926 estava irremediavelmente ligado a um passado em declínio, enquanto o de 1974 olhava com confiança para o futuro. Na véspera do 52º aniversário da Revolução dos Cravos, é oportuno refletir também sobre o profundo contraste entre os dois golpes militares. Ao colocá-los lado a lado, podemos apreciar melhor as diferenças dramáticas. Talvez não haja nada mais premonitório do que reconhecer os objetivos diametralmente opostos das duas derrocadas militares que definem a história moderna de Portugal. Os golpes militares de 1926 e 1974 e os resultados políticos que geraram exemplificam as visões em confronto de uma nação que luta na encruzilhada entre um passado em declínio, ainda dominante, e um futuro incerto. Embora Portugal tenha, felizmente, sido poupado de uma ruptura violenta durante o golpe militar de 1974, a possibilidade de guerra civil, como em Espanha na década de 1930, sempre foi um receio latente. No entanto, essa possibilidade era altamente improvável, uma vez que Portugal, na década de 1970, estava bem enraizado numa ordem atlântica estável. Apesar de toda a retórica e dos receios de tomadas de poder comunistas e de influência soviética, era duvidoso que Portugal, sob o lema do estabelecimento da Guerra Fria na Europa Ocidental, acabasse numa aliança com o Leste. Contudo, nas colónias, após 13 anos de repressão violenta às mãos do Estado Novo, a sua vulnerabilidade, após a independência, tornou-se o campo de batalha de uma rivalidade geopolítica. As antigas colónias portuguesas suportaram conflitos que duraram décadas, mergulharam em guerras civis e assistiram ao confronto violento de exércitos por procuração no crepúsculo da Guerra Fria. Ao homenagearmos a chegada de um dos participantes do golpe militar de 1974, que desencadeou uma revolução, deparamo-nos com os espíritos opostos inerentes aos dois golpes. O nosso capitão de abril visitante, um termo popular de respeito, é o Coronel José Santos Coelho. Ele fez parte de um grupo clandestino de jovens oficiais rebeldes cujo plano era tomar uma estação de rádio. A sua missão era assinalar o início do golpe militar por meio da transmissão de duas canções, Goodbye e Grândola, Vila Morena. As canções serviram de sinal para lançar a campanha destinada a derrubar o regime do Estado Novo. O regime tinha raízes na ditadura militar de 1926, conhecida como Ditadura Nacional. O golpe militar de 28 de maio de 1926 foi uma revolta contra-revolucionária contra a Primeira República, de 1910 a 1926. Ironicamente, o golpe militar de 25 de abril de 1974 foi uma rejeição do ethos da anterior derrocada militar da Primeira República. Ainda assim, ambos emergiram das fileiras militares, mas com agendas e ideais muito diferentes. O fim da Primeira República Portuguesa, por uma junta militar, foi justificado como um meio de restaurar a ordem e a prudência fiscal. No entanto, essas alegações retóricas eram um subterfúgio. O corpo militar e as elites privilegiadas e abastadas que o protegiam eram altamente reacionários. Sentiam-se particularmente ameaçados pela crescente influência da esquerda, nomeadamente dos anarcossindicalistas, no seio da Primeira República. Em 1933, ocorreu outra transformação, consolidando o domínio corporativista e ultranacionalista do regime. Tinha raízes no fascismo europeu, partilhando temas de palingenesia, embora divergisse significativamente de outros movimentos fascistas. O Estado Novo, sob António Salazar, era, até certo ponto, mais pragmático e menos populista, menos ideológico, menos fixado em objetivos chauvinistas e belicistas. Estava mais preocupado em preservar costumes tradicionais dentro de ideais ultramontanos e em manter o controlo sobre as possessões coloniais de Portugal, moldadas pelo pluricontinentalismo. Com uma nostalgia por um império distante, há muito desaparecido, a ditadura portuguesa era uma ordem sociopolítica tardia, revestida de vestígios e homenagens a uma era passada. Ao contrário de Itália e Alemanha, as duas potências fascistas mais expansionistas e beligerantes, Portugal já tinha estabelecido um vasto império ultramarino. Ao contrário das nações recentemente consolidadas de Itália e Alemanha, 1870, o território nacional português estava há muito definido. Em vez de febre expansionista, Portugal encontrava-se num estado de retração, preservação e isolamento. Portugal olhava para dentro, e não para fora,
procurando criar uma paliçada cultural e ideológica contra influências estrangeiras moralmente corruptas, em particular o comunismo. Com a ascensão e a devoção às visões e profecias de Fátima, em 1917, as autoridades do Estado Novo revestiram o seu controle repressivo sob o disfarce de fidelidade ao movimento religioso popular piedoso. Portugal espelhava as próprias noções da Igreja Católica de resistir à tempestade do modernismo, exemplificadas pelos Papas Pio IX e Pio X, que procuraram fortalecer o mundo católico contra o flagelo do modernismo liberal. O regime incentivava a adulação da vida agrária, uma idolatria mística da existência pastoral e do camponês nobre, reminiscente do romantismo fascista por trás do slogan Sangue e Sol. Em última análise, o regime era um relicário, congelado no tempo, uma tentativa de reviver um passado idealizado que nunca existiu. No entanto, em grande parte, era uma estrutura corporativa moderna, controlada por 40 famílias. Isto exemplificava a sátira de Voltaire à ideia, na sua novela Cândido, 1759, de que vivemos em condições ótimas. Na novela, apesar de testemunhar as terríveis atrocidades do terremoto de Lisboa de 1755, o Dr. Pangloss continuava a acreditar que tudo era para o bem maior, pois este era o melhor dos mundos possíveis. Do mesmo modo, sob a ditadura em Portugal, não havia alternativas, era a ordem natural das coisas, interferir apenas traria mais miséria. Tal como Pangloss e o seu julgamento fatalista do terremoto de Lisboa como parte do desígnio divino, era levado a acreditar que o regime de Salazar fazia parte da providência divina. Assim, metaforicamente, a ponte levadiça foi erguida. Por detrás da fortaleza murada, Portugal ficou com uma população atrasada que permaneceu subdesenvolvida durante 50 anos. O Estado Novo foi um período trágico da história. Evocava um passado apoteótico, mas tentava navegar, numa jangada, num mundo em rápida mudança, com fugas. Felizmente, a Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974 pôs fim a tudo isto num momento histórico maravilhoso, varrendo todas as noções absurdas e pretensiosas do regime decrépito. A Revolução dos Cravos encarnou o melhor da tradição iluminista ocidental: paz, liberdade, igualdade, fraternidade, democracia e o Estado de Direito. Embora estes ideais e valores amplos só se tenham concretizado de forma intermitente, continuamos a persegui-los como objetivos. É por isso que celebramos com entusiasmo a Revolução dos Cravos. Abril sempre.